Muito bom dia a todos, não vi vocês ainda, né? É um enorme, na verdade, não só bom, privilégio poder estar aqui com vocês. A gente tem o desafio de sempre tentar compartilhar a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem aí, todo mundo vivos aí, tranquilos? Então tá bom. Então nessa manhã eu quero tentar trabalhar com vocês duas palavras, né? A primeira palavra, a gente quer focar um pouquinho no que é a justiça de Deus. E na segunda palavra a gente quer tratar um pouquinho do que é ser rei e sacerdote, né? O pastor Cleberson me pediu isso, baseado um pouco no que a gente estava pregando na conferência do final do ano passado, lá no Bible College. Eu sou Thales, então para quem não me conhece, eu sei que alguns me viram traduzindo o Reinhard, né? Naquela conferência que teve no ano passado também. Eu sou médico, como ele já falou, sou pediatra na verdade, né? A gente fala pediatra não é médico, né? É outra coisa. Mas eu trabalho em hospitais normalmente e ao mesmo tempo, hoje eu sou o diretor do Central Bible College, que é essa escola bíblica que a gente tem ali na colônia Vitimarsum. É um período de 8 meses. E depois eu vou contar um pouquinho mais disso para vocês, talvez depois do intervalo. Mas eu sou casado, minha esposa é a Andressa e tenho 2 filhos, o Natan e o Joshua. O Natan está com 2 aninhos agora e o Joshua está fazendo 9 para 10 meses já. Então, a gente está vivendo lá na colônia agora, sou colono, saí da cidade grande. E fica lá com o cheiro da vaca e todo aquele negócio lá, é isso aí mesmo, é isso aí. E é muito bom, a gente tem aprendido muito, a gente teve o privilégio de passar 8 meses com os alunos do ano passado e poder ver a palavra de Cristo, uma palavra revelada, sendo transformadora na vida de cada jovem que passou lá. E ver eles colhendo frutos agora. Nós tivemos N histórias, N acontecimentos, pessoas que chegaram lá destruídas e saíram lá renovadas. E esse é o privilégio que a gente tem de ser igreja, de a gente abençoar, não só quando eu estou no meu consultório ou dentro de uma UTI neonatal atendendo um bebê, mas quando eu estou dando aula num Bible College, numa escola bíblica, ou quando a gente está aqui. E o que vocês estão vendo aí sobre a espiritualidade e essa questão toda dogmática, que é para a gente entender o que é o espírito, o que é o mundo espiritual, o que não é, como que isso funciona, como que isso se separa, existe separação, não existe separação, E o irmão estava compartilhando aqui, ele tentou mostrar toda a história de como que o mundo tentou separar essas coisas. O mundo tentou pegar a religião, vamos dizer assim, pegar a história, o contexto, os ensinos e tentou falar assim, Deus ele vem até esse quadrado, desse quadrado para lá Deus não está, desse quadrado para cá talvez mistura um pouco e tentaram fazer uma divisão didática de Deus. Só que eles esqueceram o detalhe que Deus ele está em tudo e Ele é tudo. Eles esqueceram de ler o versículo que diz que Jesus criou todas as coisas e todas as coisas só subsistem por causa dele. Como que você separa Jesus das coisas então? Se você separar, as coisas vão deixar de existir. E aí começa um bug, a palavra bug dá um conflito dentro da nossa mente, de falar assim, cara, mas como que... Mas eu sempre aprendi que eu vou para a igreja, lá é o momento, adoração, aleluia, os pentecostais assim mais radicais, o choro, o sapatinho de fogo e tal, E agora que eu vou para o meu trabalho, é outra coisa. Aqui muda, aqui Deus não tem nada a ver com isso, Negócios à parte, Religião não se mistura, não se discute. Só que esse conceito ele está equivocado. Por causa de toda essa parte histórica que vocês viram, toda essa maçaroca aí complicada de pensamentos, de doutrinas, de tentativa de explicar, não ajudou em nada, só complicou as coisas. E uma palavra que vocês ouviram já nessa manhã, a palavra secular. Ela é uma palavra muito comum, a gente usa muito no nosso evangeliquez, não usa bastante? Isso aqui é secular, essa música é secular, esse filme é secular, aquela casa lá, o meu trabalho é secular. Já ouviram muito essa expressão, Só que essa é a expressão que, baseado no que vocês ouviram hoje, no que eu acabei de falar, que Jesus permeia todas as coisas e Ele está em tudo, ela é a palavra mais equivocada que a gente tem no nosso vocabulário.
Porque a tradução da palavra secular, vamos dizer assim, se a gente pegar o latim lá, né? A tradução dela é uma palavra que significa sem Deus. Se você está dizendo assim, ó, meu trabalho ele é secular, você está falando assim, meu trabalho é sem Deus. Se você está dizendo assim, o meu estudo, eu estudo para ter uma vida secular feliz e próspera, então você está falando assim, você quer uma vida próspera sem Deus. Se você está falando assim, ó, o que você faz, o que você vive, alguma coisa tem de secular nisso, você está fazendo uma declaração que isso é sem Deus. E esse é um equívoco, porque não é. Você pode achar que é, mas não é. Então não existe nada que seja secular. A gente pode, às vezes, secularizar. A gente pode tentar expulsar Deus, empurrar Ele e falar assim, Deus, não mexe nesse negócio aqui. E provavelmente esse negócio vai ficar ruim, né? Vai dar errado, vai dar algum pepino no caminho, porque você está querendo tirar aquele que sustenta todas as coisas. Só que o que eu quero trazer hoje para vocês é o seguinte, que isso não é algo de hoje. Não é algo da Idade Média. Sabe quando começou a secularização? Foi quando o homem e a mulher comeram de uma árvore. Ali foi o começo da secularização do homem. A tentativa, porque não funciona, não dá certo. Por que isso? Vocês lembram a história de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3 lá? 1 é criação, Deus cria todas as coisas, termina encerrando criando o homem, né? Conta um pouquinho de como o homem foi criado, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2 começa a contar um pouquinho da história de como que eles deviam viver, explica exatamente como o homem foi formado, que Deus pegou o barro, fez do barro, criou o homem, soprou o fôlego de vida, tal, começou a caminhar e tal, depois pôs o homem para dormir, tirou a mulher do homem. Conhecem toda essa historinha. E no capítulo 3, ele começa a contar como que foi o que a gente chama da queda do homem. Quando o homem ele vai lá e come daquele fruto, da árvore que não podia, e dá uma encrenca. Quais eram as duas árvores mais importantes do jardim que Deus havia plantado para o homem? Eu vou fazer assim meio que uma aula, assim, tá bom? Para ser assim tentar ser mais leve. Não sei se vocês preferem aula ou pregação, né? Mas aula. O que vocês acham? Quais eram as duas árvores que estavam presentes naquele jardim? Vida e conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores mais importantes. Tinha um monte de outras, porque era um jardim. Então, né, e Deus fala para eles, vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não devem comer. Ok? Até aí, tudo o que a gente conhece. Só que o que eu quero dizer com isso, com toda essa questão da espiritualidade, da secularidade, dessa briga toda aí. Quando Eva, ela é tentada pelo diabo, a primeira coisa que a gente precisa notar nesse acontecimento é que o diabo nunca negou a existência de Deus. Talvez você não tenha se atentado para isso, mas o diabo não chegou e falou assim, Deus não existe, é melhor você fazer outra coisa. Ele não tentou fazer isso, porque era burrice, na verdade, né? Se Deus, a Bíblia fala que na viração do dia Deus se encontrava com Adão, então Deus sabia quem era, Adão sabia quem era Deus, sabia quem tinha criado ele. Então o diabo não tinha como convencer Adão de que Deus não existia, ou Eva. Então isso era besteira. Só que a astúcia do diabo foi tentar convencer de um jeito diferente, foi falar assim, o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. O que ele está fazendo com essa declaração? Ele está falando o seguinte para ele, ele está falando assim, você está vendo que todas as coisas esse Deus aí criou, correto? Correto. Só que sabe por que ele proibiu você de comer essa fruta aqui? Porque no dia que você comer dessa fruta aqui, você vai ser igual a ele. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, e a partir de agora, você não vai depender mais dele, porque hoje você depende, você está preso a ele. Se você sair daqui, ele que formou você, ele que formou as coisas, ele que sabe o que é o bem e o que é o mal, ele que sabe tudo, então você depende dele para saber essas coisas. A hora que você comer dessa árvore aqui, você não vai precisar mais saber nada disso. Você vai ter tudo o conhecimento do bem e do mal dentro de você, e você vai ser como Deus.
A Eva comeu, deu para o marido comeu. E qual que foi o grande lance disso aí? Que eles comeram, né, a desobediência, e nem vou entrar em toda essa questão que a gente já ouve bastante, mas o que eu quero dizer é que eles comeram de um novo sistema. Essas duas árvores que estavam nesse jardim, elas representavam dois sistemas. Um sistema baseado em Deus e um sistema baseado na independência de Deus. Só que Deus, antes deles comerem desses sistemas, Ele falou assim, ó, se vocês comerem de um sistema independente de mim, vocês certamente, ao final do dia, morrerão. Porque é impossível você se manter sem mim. Só que o que aconteceu ali? Ali o homem decidiu ser secular. Ele falou assim, não, eu não preciso de Deus. Eu posso fazer as coisas do meu jeito. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está lá, eu sei que Deus Ele é bom, e talvez na cabeça de Adão e Eva eles nem pensaram assim, não, nunca mais vou falar com Deus. Não, é só assim, não. A gente vai continuar se relacionando com esse Deus, mas ao mesmo tempo eu vou cuidar das minhas coisas. Isso é secularização. Só que não deu certo. Como diria, deu ruim, né? Não funcionou. Eles foram lá, comeram, e eles absorveram esse sistema onde eles começaram a fragmentar e tentar expelir Deus da vida deles. Só que quando você expele Deus da sua vida, sabe o que acontece com você? Você morre. Como eu falei, todas as coisas estão fundamentadas em Deus. Tudo funciona. E não tem como você tirar Deus da sua vida. Né? Eu estava olhando lá atrás, quando estava sentado, né, tem o guarda-sol, dele, espiritualidade do descanso, né, na praia e tal. Para algumas pessoas, elas acham que quando elas tiram férias, elas vão para a praia, não estão indo no grupo familiar, não estão indo nas casas, não estão indo na igreja, no culto, na celebração. Ela acha que, nossa, cara, eu preciso voltar logo que eu já estou, né? Estou precisando já, né? Ela tá... Porque ela acha que ela está saindo de um lugar que tem Deus para um que não tem. Isso não existe. Por N motivos. O homem tentou. Só que não tem como. E ainda mais para nós hoje em Cristo, onde o Espírito ele habita em você. Hoje o reino está em você. Jesus falou assim, ó, não adianta você procurar o reino aqui ou ali. O reino não está em lugar nenhum. O reino está dentro de você. Como que você vai achar o reino em um lugar? Olha para você mesmo. Você é a manifestação desse reino. Então quando você está na praia, debaixo do guarda-sol, com aquela água de coco na mão, comendo aquele camarãozinho assim, ó, é o reino de Deus em descanso ali, meu amigo. Você não tem como separar essa espiritualidade. Você não tem como ser e viver não tem. Não tem. Ou quando você entra no carro e você está lá e está dirigindo e o cara te fecha e você fala, ô filho da pátria abençoado, né? Quando você faz isso, você está sendo espiritual também, você não está deixando de ser espiritual ali. Mesmo que você perdeu a razão, mesmo que você ficou irado, mesmo que você ficou irritado, nem o descanso te tira da tua espiritualidade, nem a tua ira te tira da tua espiritualidade. Porque você é um ser integral, você está em Deus e Deus está em você e vocês são indivisíveis. Só que a grande questão é que a humanidade, ela sempre tentou excluir Deus falando assim, eu vou comer do bem e do mal. Então agora eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal. Por que o homem queria comer disso? Porque ele queria ter o direito de escolha. Ele queria ter a habilidade de dizer assim, isso aqui é do bem, então eu gosto disso. Isso aqui é do mal, então eu não gosto disso. E daí ele vai andando na vida, bem, mal, mal, bem, bem, mal, mal, bem, bem, mal, bem, mal, 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 bem, bem. E ele quer viver escolhendo. Só que antes quem fazia isso para o homem era Deus. Deus ia mostrar isso para ele. Só que ele não teve essa paciência de querer se relacionar com Deus para encontrar esse entendimento. Então o homem ele foi, comeu e agora ele diz, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é do bem e isso é do mal. E aí a gente traz isso e fala, meu trabalho é do mal, meu descanso é do bem, minha igreja é do bem,
o cara que ouviu a música do mundo é do mal, o cara que... E assim a gente começa a segmentar e a dividir. Bem, mal, certo, errado, certo, errado. Só que o que eu quero que vocês saiam com a máxima dessa manhã aqui, dessa parte, é assim: não existe certo e errado. O conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do certo e do errado, ele só nos leva a caminho de destruição sobre as nossas próprias vidas. Caminho de peso, caminho de cansaço. Sabe aquele lance, eu estava conversando aqui de manhã já com o pastor Cleverson, que você está lá e você fala assim, não, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Jesus morreu por mim, pagou meus pecados, eu não devo nada para ninguém, está tudo bem, é uma maravilha, e daí chega a conta de água. Daí você vai falar, cara, o que eu errei? Né? Eu não tenho dinheiro, não devo estar dizimando. Né? Eu não devo ter ofertado. Putz, eu acho que aquele cara estava pedindo ajuda na rua, não ajudei, acho que é por isso que não veio dinheiro para pagar a conta d'água. Não, eu acho que foi porque eu gritei com aquele cara lá que... Sabe o que é isso? Você está tentando achar o bem e o mal. Você está tentando determinar a falta do seu dinheiro baseado naquilo que você faz. Óbvio que interfere, se você trabalhou, você vai ter o dinheiro ou não. Mas a questão é que você quer achar um culpado, entendeu? Tipo, não veio provisão porque eu fui mal. Ou, não, a provisão veio porque eu fui bom. Isso se chama justiça própria. Aquele sistema, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore que ela representa a justiça própria do homem. É o homem tentando dizer, se eu fizer o certo, se eu fizer o bem, se eu fizer o que é correto, as coisas boas vão acontecer comigo. Se eu fizer o mal, se eu fizer o que é errado, se eu fizer o que eu não devo, as coisas ruins vão acontecer comigo. Só que a Bíblia diz o seguinte, Jesus falou que assim, a chuva cai sobre a terra do justo e do injusto, porque Deus os abençoa igualmente. E aí como que você faz essa dicotomia, essa separação entre bem e mal, se Deus abençoa o justo e o injusto? Deus ele não vai mudar aquilo que ele declarou sobre a humanidade só porque a humanidade errou. Porque se Deus mudasse aquilo que ele era pelo que a humanidade fez, Deus não tinha descido no jardim no final do dia no dia que o homem pecou. Mas Deus nunca parou de buscar o homem. Adão e Eva tinham pecado, eles tinham errado, eles comeram daquela bendita fruta. E Deus, quando ele desceu no mesmo horário, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Por quê? Aquilo que o homem faz não determina o que Deus pensa e o que ele é. Não há nada que você possa fazer para mover ou mudar a mente de Deus. Nem bom, nem mal. Porque se o que você faz de mal faz com que Deus pese a mão sobre você, então o que você faz de bom deveria fazer com que Ele te abençoasse. Esse pensamento é o pensamento fruto da justiça própria. É fruto dessa árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E hoje eu quero desafiar vocês a pararem de comer dessa árvore. Porque quando Eva comeu lá, ela só começou a comer desse fruto. Esse fruto continuou sendo comido pela história da humanidade. E a justiça própria, ela não anula Deus, porque os judeus, eles tinham muita justiça própria. E Deus estava lá com eles acreditavam em Deus, esperavam um libertador, esperavam um Deus maravilhoso, só que eles viviam em justiça própria, eles viviam em leis, regras, mandamentos, ordenanças, faça isso para ser bem sucedido. E essa foi a astúcia do diabo. Lembra que eu falei que o diabo nunca negou a existência de Deus? E ele nem vai negar. Existe ateísta aí e tal, que são os caras meio assim que, não acreditam em Deus. Mas até eles acreditam, né? Só o avião cair com eles dentro, né? Deixa de ser ateu na hora, né? Vira adepto até de Nossa Senhora. Que tiver lá, né? Não tem. Né? Ateu é no discurso científico lá dele lá e tal, e é meio meia boca ainda, né? Só que esse é o ponto. Por quê? Porque o diabo ele não está interessado em dizer que Deus não existe. O diabo está tentando te convencer de que você não precisa dele. De que você consegue fazer sozinho. Ou de que você consegue fazer de um jeito que agrade ele. Só que Deus ele não quer ser agradado. Deus ele quer te agradar. E essa é a maior loucura. Eu tenho feito alguns casamentos nesses últimos tempos aí, de alguns alunos do Bible College e tal, tem me convidado para fazer casamento.
E eu tenho falado só acho que a mesma mensagem em todos eles. Não consigo mudar o repertório. Quem foi nos mesmos casamentos ainda deve estar chato já, né? Mas o que eu tenho falado? Eu tenho falado uma coisa que é um mistério, que para mim assim girou uma chave dentro da minha cabeça. Que a gente fica pensando que é assim, putz, a gente não entende Deus. Como que a gente vai explicar Deus? Vamos explicar a relação do casamento. O homem e a mulher, esse caso e tal, esse amor, esse jeito e tal, assim explica Deus. Esse pensamento é errado. Deus que pensou assim, falou assim, cara, como que eu vou mostrar para o homem como que as coisas funcionam? Peraí, eu vou fazer ele se casar. Vocês conseguem entender a diferença da importância do casamento? Casamento não é uma tentativa de a gente usar esse exemplo para entender a Deus. Casamento é a manifestação da natureza de Deus sobre a natureza do homem. Por isso que o casamento ele é tão importante e o diabo quer destruir o casamento. Porque o casamento é a expressão da triunidade de Deus. Do mesmo jeito que Deus ele é 3 e é um só, o casamento a gente é 2, 3 com Deus, mas é um só. Paulo não fala para nós que é uma só carne? Então o casamento ele não é uma expressão. Você pega lá em Efésios, você vai ler lá quando ele fala a respeito de Cristo e a igreja e todas. Paulo está revelando, na verdade está falando assim, grande é esse mistério. Ele termina falando assim, e eu não me refiro a isso, eu me refiro a Cristo e a igreja. Por causa que Cristo e a igreja é a expressão do que é a realidade do porquê a gente se casa. O homem não precisava se casar. Pense o homem, Deus criou Adão. Adão estava lá, bonitão, forte, né? Tem aquela discussão se tinha umbigo ou não, não sei, né? Estava lá e tal, e estava fazendo o que ele tinha para fazer. E daí Adão chegou assim e falou, nossa cara, eu precisava tanto de ajuda para fazer isso, está uma vida tão solitária aqui. Foi assim que a Bíblia diz que foi? Adão não estava nem aí, velho, ele estava vivendo. Imagine você sozinho numa ilha, vamos pôr assim num contexto nosso, numa ilha deserta, onde Deus está toda tarde com você lá. Está só você e Deus. Você precisa de mais alguma coisa? Não, Deus ele é a plenitude, você está habitando com a plenitude está com você. O que você precisa? Nada. Não foi o homem que pediu uma mulher para Deus, mas foi Deus que parou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Agora a pergunta é, por que Deus chegou a essa conclusão? Porque o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então se o homem é um só, ele não está expressando a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus tira do próprio homem a mulher, ou seja, é uma coisa só, que tem duas partes, que realizam um único propósito. Isso é a natureza de Deus. E agora que Deus criou a mulher, Deus fala assim, agora sim, o homem é a mulher. Isso assim, isso representa aquilo que eu sou, isso representa a minha natureza. Então esse é o lance, Deus ele nunca se afastou. Então esse casal está lá nesse jardim, e esse casal peca, essa expressão da natureza de Deus, errou. Deus não falou assim, nem vou descer mais lá, porque eu não habito com o pecado. Esse é o discurso religioso. Deus não habita com o pecado, mas como que Deus desceu e foi falar com Adão e Eva? Deus ele nunca desistiu do homem, nunca se afastou nenhum milímetro do homem. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, mas é nós fazendo divisão a Ele, não Ele fazendo divisão de nós. Quem se escondeu ou não apareceu no encontro não foi Deus. Quem que não apareceu? Quem faltou ao encontro foi o homem. O homem que faltou ao encontro. E aí Deus, quando ele desce e vai ao encontro do homem, chega lá, ele pergunta, Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia qual arbusto que estava Adão? Sabe aquelas crianças se escondendo do pai assim, né? Você acha que Deus não estava vendo ele? Porque Deus, ele não sabia, não era questão de que Adão estava perdido geograficamente. Ele está perdido, onde será que ele está? Não estou vendo esse menino. Deus estava chamando Adão porque ele estava perdido espiritualmente. Adão se perdeu espiritualmente. Por quê? Porque ele achou que ele podia fazer divisão entre o espiritual e o mundano. Mas não tem.
Deus criou o mundo para Adão viver na plenitude que ele era. E não tem como ele separar. Adão estava achando que ele podia se esconder de Deus. Não pode, porque não tem como. Deus sabe onde você está. Você está perdido no teu pensamento, mas Deus sabe. Ele ama você e Ele não vai deixar de vir ao teu encontro. Não interessa se você pecou ontem antes de vir para o retiro. Não interessa se você fez isso ou se fez aquilo. Deus, Ele não vai deixar de vir de novo e bater na tua porta e falar assim: cara, eu habito em você, eu moro em você, eu me relaciono com você. Não interessa. Você pode tentar se esconder como Jonas tentou se esconder. Jonas tentou ir até o profundo do mar, a profundeza. Sabe por que Jonas foi à profundeza? Porque ele sabia que até lá estão as coisas que Deus esquece. Não é assim que a Bíblia fala que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, no profundo? Jonas falou assim: cara, eu vou mergulhar aqui, eu vou lá no mais profundo, porque nem lá ele vai me esquecer. E Deus não esqueceu, ele falou: volta aqui, rapaz, não vou te esquecer, não interessa o que você está fazendo errado. Porque essa é a graça de Deus, no Novo, no Antigo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, como vocês queiram chamar. Deus, Ele sempre vai perseguir você. Só que o que nós precisamos fazer é parar de nos esconder dele. Nós temos que parar de nos alimentar dessa justiça própria, desse sistema, que é tentar entender o que é o bem e o que é o mal. Eu quero ler com vocês um texto, para dizer que eu não abri a Bíblia, né? Eu quero ler um texto com vocês em Efésios. Efésios capítulo 4. Eu vou ler numa versão que é a versão A Mensagem, tá? Eu, na verdade, quando eu dou aula, normalmente eu uso as versões mais literais e clássicas, e busco o grego e tudo mais assim. Só que essa aqui, eu achei algumas palavras bem legais, e daí eu só estou pegando o caso disso. Mas se você for no original, você vai ver que é o mesmo pensamento, tá bom? Deixa eu só achar isso aqui que ele abriu no outro. É, 4, a partir do 17. Então diz o seguinte, ó: é por esta razão que eu insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, é o que a gente está falando até agora, que perderam contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Cara, para mim ficou muito forte esse texto assim. Sabe o que está falando? Você está falando assim: essas pessoas que tentam dividir o secular do espiritual, elas estão vivendo no mundo irreal. Porque esse mundo não existe. Eles tentaram se afastar de Deus, tirar Deus da vida deles, tentaram se separar tanto desse Deus, que tornaram irreal o mundo. Porque é impossível você separar Deus de todas as coisas, Ele está em tudo. Salomão fala: olhe para fora, olhe os campos, olhe a natureza, proclama quem Deus é. É impossível. Só que eles tentam, e ele fala: não se associe com esses caras, essa multidão que é ignorante. Por muito tempo, né, o mundo tentou, assim, falando do mundo, da mentalidade do mundo, tentou pregar que quem é ignorante era aqueles que criam em Deus. Ah, crente é ignorante, crente não sabe nada, crente é alienado. Crente, né? Lembram isso há uns anos atrás, era bem forte. Graças a Deus, Deus mudou bastante isso dentro do nosso país, né? Mas há uns anos atrás, ser crente era ser pobre e burro. Não era assim o pensamento? Esse era o pensamento, era ser pobre e burro é crente, né? Só que eles não sabem que eles que são os ignorantes, porque eles estão separando algo que é indivisível. E Paulo, ele já falou, porque não é de hoje que estão falando isso de nós, né? Isso desde a época de Paulo lá, já falava essas besteiras. E ele está falando: cara, esses caras são ignorantes. E daí eles falam assim, ó: não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. E essa palavra que eu gostei. Zumbis. Hoje está na moda zumbi, né? Então daí... O que é um zumbi? É um morto-vivo, não é? Que come cérebro em alguns casos, né? É um morto-vivo. Mas o que significa? É alguém que está vivendo, mas na verdade não tem vida. Ele só fica andando, vagando. Não sei quantos já assistiram aquele seriado do The Walking Dead lá, que é um seriado só de zumbi lá. Eles só vão onde eles ouvem barulho ou tem alguma coisa que chama a atenção dele, né? Aquele zumbi.
Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim, a humanidade parece um zumbi. Eu quero minha casa, meu carro na garagem. Eu quero viver feliz. Isso é a humanidade hoje. É a humanidade vagando atrás de vento. Indo atrás de ter uma vida melhor. Eu quero uma vida melhor. Só que do outro lado tem assim, Deus querendo dar vida para essa pessoa viver a eternidade hoje. Ele está lá. O mundo vive com nem zumbi, por quê? Porque a vida não está mais neles. Eles estão tentando arrastar, estão tentando tirar de Deus de dentro deles. E se Deus não está neles, eles não têm vida, eles são zumbis. Ficam vagando para ter mais dinheiro, para ter mais sucesso, para ter mais não sei o que lá. Só que Deus, Ele não quer te dar sucesso nem dinheiro, Ele quer te dar plenitude de vida. Existe uma diferença entre você ter tudo e você ser pleno. Deus, Ele não quer que você tenha tudo, Ele quer te dar plenitude. E você vai ter plenitude se tiver o carro ou não tiver o carro. Se você tiver o dinheiro ou não tiver o dinheiro. Se você tiver a condição ou não tiver a condição. Porque plenitude fala de quem você é, não do que você tem. E essa é a mensagem que Paulo está falando para esses caras. E ele fala assim a partir do 20. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam a Cristo. Acha que aprenderam direito? Que foram bem instruídos na verdade? Exatamente como temos em Jesus? A desculpa da ignorância não vale mais. O que eu quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. O que eu quero dizer para vocês, nós como cristãos, qual que é a vida que a gente tem que abandonar? É muito mais do que parar, não, eu vou parar de beber, eu vou parar de ouvir música do mundo. Deus, Ele não está nem aí se você ouve música do mundo, Ele está aí se você está entendendo que você precisa buscar uma vida em plenitude. Se você ouvir uma música do mundo e buscar a vida em plenitude é uma coisa. Agora, não, eu não ouço música do mundo, sou santo. Mas você não vive em plenitude, você fica correndo atrás do seu rabo, ter uma vida melhor. Nossa, eu preciso melhorar, preciso comprar uma casa, preciso reformar a casa, preciso fazer não sei o que lá, preciso tirar foto da família Doriana no Instagram, né? Todo mundo sentado no parque lá, né? O cachorro no meio. A gente está buscando família Doriana. Não, só que Deus, Ele não quer que você seja a família Doriana. Ele quer que você seja rei sacerdote nessa terra, que é muito mais do que ser a família Doriana. Alguns talvez nem lembram mais do que é Doriana, né? Mas tá bom. Ele vai ficando velho, os exemplos vão ficando velhos junto, né? Uma vida planejada por Deus, daí ele fala assim, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo. Ele põe até a palavra, zerado. Um estilo de vida novo. Qual que é o nosso estilo de vida novo? É segundo a nossa nova natureza. Nós quando morremos, vocês já devem ter ouvido isso até hoje, que todos os dias, que morremos com Cristo ressuscitamos, não sou mais eu quem vivo em mim, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, eu sou uma nova criatura. Conhecem de cor, 2 Coríntios 5. Só que vocês precisam entender que isso não significa assim, não, agora eu não tomo mais cerveja. Não, isso significa que agora existe uma natureza nova em você. Que isso vai determinar a tua vida de plenitude. Independente se você toma cerveja ou se você não toma. Aquilo que está te estrangulando hoje, nossa, não consigo vencer isso. E você não vai conseguir. Porque se você conseguisse, alguém já teria conseguido. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu vencer o pecado. Aquilo que você está, nossa cara, eu preciso, acho que orar mais. Você pode fazer a campanha de oração, orar por 1000 dias. No 13º dia que você parou, 3 dias depois que você parou de orar, você cai de novo, você fala, nossa, que vida. Porque isso é justiça própria, você tentando dizer assim, nossa, esse é o certo a se fazer, é orar. Orar é certo. Jogar videogame é errado. Orar é certo. Trabalhar é errado. Orar é certo. Não. Não é certo e errado. A questão é, aonde está a plenitude?
Essa é a pergunta correta. Nós temos o hábito de fazer perguntas erradas. A pergunta não é o certo e errado, a pergunta é: aonde há o propósito? Aonde há a plenitude? Cara, eu comecei a jogar um troço há um tempo atrás, talvez alguns nem saibam o que é isso aí, mas para muitos é do diabo. Eu costumo falar assim: não, o diabo vai ter que comprar o dele porque esse eu comprei, né? Então é meu, né? Mas tem um jogo chamado RPG, que é um jogo de dado, que tem os góticos que usam, que vai no cemitério, que tem demônio, que tem não sei o que lá, né? Essas mentiras assim, que só para enganar, né? Mas RPG é um jogo de dado como qualquer outro jogo. Óbvio, existe uma dinâmica diferente e tal. Sabe por que eu comecei a jogar esse jogo? Porque tinha um amigo nosso que era ateu, só que o cara era viciado nessa parada. E eu falei para um outro amigo meu que sabia jogar já, falei: cara, me ensina a jogar essa parada porque a gente vai jogar lá com esse cara. E a gente começou a jogar e a gente foi formando um grupo, cara. E, cara, aquilo foi impactando, gerando influência, sabe? Só que o que acontece? Se eu fosse pelo que é o certo e o que é errado, eu ia falar: arreda-te, Satanás, né? Bem crente, né? Sai daqui com esses dados, né? Só que eu falei: cara, não, preciso ser sábio. O que isso aqui é útil? Tem um texto que eu gosto também, que Paulo fala assim, que ele está falando de várias coisas, ele fala assim: tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. E pela oração tudo é santificado, porque todas as coisas são da criação, são criadas por Ele. A gente tem que parar de demonizar as coisas e entregar a coisa para o diabo que nem é dele. Ele vai usar? Vai, porque ele vai tentar fazer uma música demoníaca, ele vai tentar fazer um jogo demoníaco, ele vai tentar fazer até um carro demoníaco, só que o carro você não vai checar lá se a empresa é satanista e tal, não sei o que lá, não, você só vai ver se é confortável, se é bom, câmbio bom, tal, tá bom. O carro que você compra você não checa se tem demônio por trás, mas a música você checa. Só que se a gente for ficar fazendo isso, a gente vai virar uns psicóticos, entendeu? Tentando caçar sabe o caça-fantasmas, lembra daquele filme assim? É sair caçando fantasmas, tipo, onde que está o diabo, né? Mas será que esse prato aqui, que empresa que fez isso aqui? Acho que é do diabo, por isso que a música está desafinada. Sabia. Entrou na igreja. Cara, não é assim. Óbvio que se você sabe que tem uma coisa que é cristã, que é não sei o que lá, você vai lá e compra e tal. Quantos tem iPhone aqui, ou alguma coisa assim da Apple, assim? Ou alguma coisa da Mac, ou teve algum iPod, alguma coisa assim? Alguns lá tiveram. Eu tenho uma coisa. Sabia que o cara que criou isso aqui, o Steve Jobs, ele é budista, né? Já morreu. E daí? Não, eu não vou usar iPhone, né? Do diabo. Sabe que a Samsung é japonesa, né? Você acha que tem japonês crente? É difícil, hein, velho? Você acha que o dono da Samsung ele é crente? Ou você acha que ele é japonês, que tem aquele altarzinho, que ele faz aqueles ritual lá para os deuses dele lá e tal? Mas você usa Samsung. Mas ouvir música do mundo não pode. Ainda mais no Samsung. Você entende que é muito pequeno? Essa tentativa de você conhecer o bem e o mal, ela é fracassada. Ela só vai gerar peso, fardo, tristeza, cansaço. E o povo judeu foi a prova prática. O povo de Deus foi, sabe qual que é a minha teoria? Que o povo de Deus foi o povo escolhido, o povo judeu. Ele não foi o povo escolhido para libertar o mundo, ele foi o povo escolhido para mostrar que aquilo que eles queriam fazer não funcionava. Você consegue entender essa diferença? Os judeus, eles foram escolhidos para quê? Para mostrar que a lei não funciona. Eles foram escolhidos para isso, só para isso. Mostrar que tentar viver pelo certo e errado não funciona. Talvez esteja falando: cara, mas que loucura tudo isso aí, né? Fica tranquilo, o pastor Cleberson arruma tudo depois. Ou pior. Eu quero que você abra um texto comigo, lá em Lucas. Esse eu vou ler na versão original, que na outra está bem legal também, mas eu vou ler para vocês não acharem que eu sou tão herege assim, tá? Lê a Bíblia, a mensagem aí, alguém interpretou a Bíblia, já não está certo. Tem esse acontecimento, não é uma parábola. Quantos já ouviram a história do homem que tinha a mão mirrada, a mão ressequida, que Jesus cura ele? Quantos conhecem essa história? Já ouviram, né? Pelo amor de Deus, aleluia. Mas antes de ler essa história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aqui essa pergunta é séria. Sei que estou fazendo umas piadas só para acordar vocês. Mas essa pergunta é séria.
Jesus Cristo tinha pecado? Vocês ficaram muito na dúvida dessa aí, hein, pessoal? Não pode, essa não pode errar. Essa aí tem que falar não. Alguém acha que Jesus tinha pecado? Quantos acreditam que Jesus cumpriu toda a lei? Eu acredito, né? Ele veio, a Bíblia diz, Jesus cumpriu a lei, certo? E ele vem, eu vim para cumpri-la, né? Ou seja, se ele cumpriu a lei, tecnicamente na lógica, significa que por isso que ele não tem pecado, porque ele cumpriu a lei, então ele não tem pecado, tal, aquele lance, por isso que ele pôde morrer e tal. Agora, pensando nessa perspectiva, a gente vai ler esse texto aqui, leia comigo. Lucas capítulo 6, versículo 6. Diz o seguinte, então leia junto para você não achar que eu estou inventando, tá bom? Sucedeu que em outro sábado, entrou ele, aqui está falando de Jesus, na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Então era uma mão curtinha, assim, sabe? Aquelas pessoas que às vezes nascem com uma formaçãozinha assim, que, né, tem aquela mãozinha ressequida. Os escribas e os fariseus, versículo 7, observavam-no, procurando para ver se ele ia fazer uma cura no sábado, a fim de achar do que o acusar. Para aqui. Não leio o resto. O que os fariseus estavam tentando fazer? Culpar Jesus. Como que eles queriam culpar Jesus? Se ele curasse no sábado. Por quê? Fala mais alto, pessoal. Porque a lei mandava não fazer nada no sábado. A lei mandava assim, ó, se eu tivesse que vir aqui hoje, por exemplo, que é sábado, né? Meu Deus, estou em pecado, né? Vir aqui hoje, eu tinha que fazer o seguinte, eu de tantos e tantos quilômetros, eu tinha que colocar as coisas que eu precisava, porque se eu precisasse de alguma coisa no meio do caminho, eu tinha que estar pronto. Então, por exemplo, eu não podia fazer meu café da manhã, eu tinha que chegar aqui e tomar o café que tinha sido feito ontem, que já tivesse pronto, porque eu não posso fazer o café no sábado. Era esse extremo. A minha roupa, se eu tivesse que mudar de roupa, alguma coisa, eu tinha que deixar ela pronta só para pôr a roupa no outro dia. Eu não podia tomar banho, não podia fazer... Então, cara, pensa a escravidão que era, o desespero. Cara, eu fiz alguma coisa no sábado, eu vou, preciso lá sacrificar animal porque eu fiz alguma coisa no sábado. Então, imagine o desespero de você não poder fazer nada no sábado. Era essa a mentalidade deles. Podia ser ensinado, então aqui estamos bem, né? Estamos ensinando, está tranquilo, esse podia. Só que o que acontece? Não podia fazer nada. Então o que eles estavam esperando? Que Jesus curasse. Por quê? Se ele curar alguém, sábado não é dia de cura, pelo amor de Deus, volta na segunda-feira, né? É um final de semana aqui, não respeita o pastor, também tem que descansar, não é assim? Né? Volta a segunda que a gente cura na segunda, né? Viveu até hoje com a mão ressequida, vai curar o cara agora, né? Precisa ser no sábado. Mas que coisa. Vou terça, é melhor que segunda é dia de pastor, né? Então como que é? Não é assim? Cara, os caras estavam lá, cara, esse cara vai aprontar, ele vai curar alguém aqui, cara, a gente vai acusar esse cara, a gente vai achar, falar assim, cara, como que você é um rabi? Como que você é um mestre? Como que você, né, se diz ser, para alguns um profeta, para alguns o Messias, e você quebra a lei? Essa era a ideia dos judeus, certo? Vamos ver o que aconteceu nas cenas dos próximos capítulos, né? Versículo 8 diz o seguinte: mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus não era bobo nem nada, né? Já flagrou a cena, olhou ali e falou, tá bom. Disse ao homem da mão ressequida, levanta-te, vem para o meio. Ele levantou e permaneceu em pé. Então Jesus falou assim, cara, eles estão me esperando fazer, então vamos fazer já público a parada aqui, que a gente já quebra com todo esse negócio, né? Chamou o cara, pôs no meio de todo mundo e falou assim, pôs aqui, ó, estão vendo esse homem aqui, ó, mãozinha ressequida e tal. Versículo 9. Então Jesus disse para todos eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Provavelmente deve ter passado uma moto lá igual aqui, assim, ou o grilinho ficou no fundo, assim, né? Aquela tensão. Cara, o que é certo fazer? E aí ele fala, né? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. E assim ele fez, e a mão lhe foi restaurada. Agora você imagina aquela cena, né?
O cara com a mãozinha aqui, de repente, você vê aquela... Caramba, velho. Cara, o cara curou o cara ao vivo aqui. Mas eles se encheram de furor, eles não ficaram felizes com a cura. Eles falaram assim, uau, curou o cara, meu Deus, o braço cresceu. Eu acho que ia ficar louco naquela hora. Já ia sair saltando assim. Os caras lá, nossa, filha da mãe curou o cara. Desgraçado. Como assim, cara? Como isso, velho? Você vê o que a religião não faz com a mente do cara, né? Que? Como? O cara curou o outro ouvindo música do mundo. É, tipo isso. E encheram de furor e começaram a discutir como achar caso com Jesus. Ué, mas eles não tinham acabado de achar uma brecha? Por que eles não já acharam? Eles ainda foram achar, ver o que fariam. Porque eles ficaram com medo, né? Ah, já sou bom, mas nem tanto, né? O cara acabou de curar o braço. Eu imagino todo mundo devia estar gritando, celebrando, festejando, batendo palma, sei lá. E imagino aqueles fariseus lá no fundo, assim, filha da mãe, né? Só tentando tramar. Cara, agora não dá. Se eu prender Jesus porque ele quebrou o sábado, eles vão prender nós aqui, né? Volta o braço agora, volta o braço. Não pode, não dá. Em nome de Jesus, volta o braço. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso aqui? Jesus acabou de quebrar a lei. A gente não tinha dito que Jesus tinha cumprido toda a lei? Mas Jesus quebrou a lei. Curou no sábado. Então ele tem pecado. E agora? O que nós faz com esse texto, né? Tira da Bíblia, vamos deletar aqui. Né? Vamos reeditar a Bíblia e tirar isso aqui, porque isso aqui não está muito bom, não bate. Cara, Jesus curou no sábado. Mas ele cometeu pecado? Não. Porque se você ler o texto antes, ele vai falar que ele é o Senhor do sábado. Ele vai contar algumas coisas mais. Então leia o contexto assim, que é bem legal, que ele já tinha feito uma arte no sábado. Ele tinha colhido, ele foi lá e colheu milho para eles comerem no sábado. Como que você está colhendo comida no sábado? Aí Jesus, cara, sabe Davi? Sabe Davi? Davi é o rei de vocês? Davi é meu rei. E ele é o pai de vocês. Davi, nosso pai. Dele que vai vir o Messias. Sabia que Davi entrou no templo sem ser sacerdote e comeu o pão da propiciação? Daí o grilinho de volta griloso, né? Cri, cri. Então isso é só para vocês saberem que eu sou o Senhor do sábado. Esse é o contexto anterior que Jesus está falando. Só para vocês ficarem ligados, se Davi comeu, mano, eu faço uma fritada aqui no templo, mano. Eu faço ovo mexido aqui se quiser. Por que Jesus está querendo dizer com isso? Eu quero chamar a atenção a você para uma frase que está ali no versículo 9. Que ele questiona: o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? O que ele está tentando dizer com isso? Sabe o que Jesus fez? Eu imagino assim, aquelas cenas de filme assim, que vai na mente do cara assim, faz aquele flashback assim, voltando assim. Os caras viram Adão e Eva assim no jardim, e eles escolhendo entre o bem e o mal. Jesus está falando assim, ó: vocês querem escolher entre o bem e o mal? Então me digam nessa situação, que não é preto nem branco, que não é um extremo nem outro, qual que é o cinza disso aqui? Como que a gente resolve o meio do caminho? A gente tem um cara doente com a mão ressequida e um dia santo, um dia sagrado. O que a gente respeita mais? A vida desse cara ou o sábado? Jesus está mostrando para eles, falando assim: se vocês forem pela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão comer disso e vão falar assim: não faça nada com esse cara, deixa para amanhã, deixa para terça-feira, porque o sábado é melhor, o sábado é o bom, sábado é o certo, sábado é o dia. Esse cara aí, sempre teve essa mão assim, vem hoje encher a paciência aqui, volta segunda. Só que Jesus está falando assim: não funciona assim, o bem e o mal não funcionam. A gente precisa ir além de conhecer o bem e o mal, porque vai ter momentos onde o bem e o mal eles entram na área cinza, numa área nebulosa, que você não sabe, cara, isso é o certo, isso é o errado, eu faço isso, não faço isso. E isso é 90% das decisões que você vai ter na sua vida.
Porque você não fica o teu dia inteiro brigando se você vai ouvir música do mundo ou não. Mas você fica o dia inteiro brigando se o teu chefe manda fazer uma coisa que você não sabe se deve fazer ou não, ou decisões que você precisa tomar na sua vida, se você paga essa conta ou aquela, se você faz aquilo, se você ajuda o irmão ou não ajuda, se você oferta, se você não oferta. Começam a ser as nossas decisões, são muito mais corriqueiras, e a gente fica tentando, não, mas o que é o certo? A Bíblia diz que tem que dar dízimo, então eu vou dar dízimo. E daí você não paga o teu aluguel. E daí você vai, Deus, não paguei o aluguel para dar o dízimo e eu estou sendo despejado agora. Daí Deus vai falar assim, é lógico que você não pagou o aluguel. Cara, mas como assim? Eu não tinha que dar o dízimo, não era o certo? Daí Deus vai falar assim, o que é lícito? Pagar o aluguel ou dar o dízimo? E como que a gente responde essa pergunta? Eu quero que vocês abram comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus é um autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu. Muitos acham que foi Paulo, muitos acham que não, mas não independente disso. No versículo 11, eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu quero fazer uma leitura interpretativa desse texto aqui. Vocês não precisam concordar com a minha interpretação, como sempre eu digo para todos os meus alunos, mas eu quero que a gente tente extrair o que esse texto, o que o autor está tentando dizer com essas palavras, tá? Então diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Ele já estava falando outras coisas, obviamente, antes, e ele fala assim, a esse respeito tenho muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vocês tendem a se tornados tardios em ouvir. Com quem que esse autor está falando? Esse livro ele foi escrito a quem? Aos hebreus. Correto? Quem eram os hebreus? Os hebreus era todo aquele povo que a gente hoje chama de judeu, mas isso é só por causa de uma questão histórica que a gente chama de judeus, mas todos os judeus eles vêm do povo hebreu. Então ele está falando com pessoas que eram judias, que provavelmente tinham se convertido, ok? Ou seja, eles eram pessoas que guardavam o sábado, que se circuncidavam, que faziam isso, que faziam aquilo. Mas ele pegou e ele está chegando nesse ponto aqui, ele está falando assim, presta atenção, vocês estão sendo tardios em ouvir, vocês não estão prestando atenção no que a gente está te ensinando. E daí ele fala assim, 12. Pois com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam dominar tudo isso a respeito da lei, de Deus, dos conhecimentos, atentando pelo tempo que já passou. Pense quantos anos vocês já estão com Deus, caminhando com Ele, a história desse povo, tudo o que aconteceu. Novamente tem necessidade de que alguém ensine vocês. Pense se você acha que você conhece bem a Bíblia, esses caras eles tinham que saber a Bíblia de cor. Na verdade, o Antigo Testamento, eles tinham que saber o Torá, que são os 5 primeiros livros, eles tinham que saber recitar de cor. Sabe que você saber números de cor? Legal, hein? Programão para o final de semana aí, né? Decorar números, né? Eles tinham que saber todas as leis, tanto os 10 mandamentos, quanto as 300 e cacetada lei que tinham a mais. Tinham que saber de cor, eles tinham que saber. O que ele está falando? Cara, vocês sabem tudo isso e ainda não são mestres nesse negócio. Tem que alguém vir aqui ensinar vocês de volta. E aí é o seguinte, vai ensinar de novo o quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Essa palavra aqui às vezes confunde a gente, né? O que são oráculos de Deus? Eu vou contextualizar, você já lembra de Esparta, o filme 300, aquelas mulheres doidas, assim, tá, né? Pensa que oráculo é aquele negócio assim, né? Não é? Fala sério, você não pensou nisso, né? Quem viu o filme pensou, né? A gente fica pensando, oráculo, o que é oráculo? O que ele está querendo dizer? Oráculo, a palavra, o significado dessa palavra é alguém que declara a vontade de Deus, é alguém que fala da vontade de Deus. Quais eram os oráculos de Deus? Moisés, Josué, Davi, a lei e todos os profetas. Eles eram os oráculos de Deus, porque naquele tempo, se vocês lembrarem um pouquinho da Bíblia, vocês vão lembrar que naquele tempo eles não tinham acesso a Deus direto, então tinha que alguém vir e falar em nome de Deus, não era assim? Por isso que tinha os profetas que vinham falar. Então esses profetas eram os oráculos de Deus.
E também era meio esquisito, né? Que você lembrou dessas mulheres, mas tem uns oráculos aí que tinham que andar pelado na cidade, uns troços meio doidos, assim, né? Então também era esquisito igual, né? Mas enfim, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando o seguinte, ó, a gente tem que fazer que vocês voltem a aprender o que Moisés falou para vocês. O que Davi, o que a lei, o que os profetas falaram. Porque parece que vocês não entenderam os princípios elementares por trás disso. E aí ele fala o seguinte: assim vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabe o que é leite espiritual? É você viver pela lei. Esses caras eram judeus, eles estavam tentando ainda ser cristãos vivendo pela lei. E sabe o que Paulo está falando? O autor de Hebreus, desculpa, está falando para eles? Está falando o seguinte, está falando: vocês estão vivendo de leite, porque a lei, ela é leite, ela não é alimento sólido, ela não está pronta, ela era só uma preparação para algo que havia de vir. Nós estamos em outra fase, existe um alimento sólido. Qual é esse alimento sólido? Aí ele responde essa pergunta: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente nas palavras de justiça. Quem se alimenta da lei nunca vai conseguir entender a justiça. Quem que toma leite? Criança. Talvez alguns bezerrinhos mais velhos, assim, né? Mas criança normalmente toma leite. Por que ela toma leite? Porque ela é inexperiente. Ela é inexperiente no quê? Ela não consegue digerir. Já viu alguém tentar dar feijoada para um bebê de 10 dias de vida? Vai matar a criança. Falando da minha experiência como pediatra, eu já internei criança com 3 meses de vida, mal, porque a mãe estava dando feijão para a criança. Por quê? Porque o organismo não digere. Isso gera um desequilíbrio. Daí tem que regular todos os troços que tem no organismo, porque estava matando a criança. Por quê? Ela não consegue. Ela é inexperiente para digerir aquela informação daquela comida. Paulo está trazendo o mesmo conceito. Ele está falando o seguinte: quem precisa de leite é aqueles que não conseguem digerir a palavra de justiça. Só que quem que não consegue digerir a palavra de justiça? Aqueles que não estão em Cristo. Porque Paulo fala em Coríntios o seguinte, ele fala assim: vós sois a justiça de Deus. A palavra de justiça hoje é você, você habita. Você precisa ser experimentado naquilo que foi colocado em você. Só que você precisa mudar de fase. É confortável, chega nos 6 meses do bebê, o bebê ele não quer comer, ele cospe tudo. Por quê? Porque é mais fácil tomar leite. É mais cômodo, só pegar lá, show, sem esforço, passa direto lá. Agora não, comer, tem que mastigar, você tem que processar, você tem que digerir para conseguir o resultado. E Paulo está falando, nós precisamos nos tornar experimentados nessa palavra. Qual que é a palavra de justiça? Não é comer da árvore do bem e do mal. Mas ele fala assim, mas o alimento sólido, que é a palavra de justiça, é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus, ele não quer te dar conhecimento do bem e do mal. Ele quer que você seja experimentado na justiça para discernir. Essa é uma palavra bem comum no meio evangélico. O que é discernir? Discernir é conseguir separar, entender, compreender. Nós precisamos discernir o bem e o mal. O que Jesus fez quando ele curou aquele cara com a mão ressequida? Ele não ficou perguntando qual era o certo e qual era o errado. Ele discerniu o momento. Ele falou, o momento agora é um momento de cura. Não interessa se é sábado, domingo ou feriado. É momento de cura. A plenitude de vida desse cara é mais importante do que guardar o sábado. A plenitude de alguém na sua vida vai ser mais importante do que você tomar um copo de cerveja. Pode ser tanto para tomar, quanto para não tomar. Às vezes você está acostumado a tomar cerveja, isso não é um problema para você. Mas você vai receber alguém na sua casa que é um problema. Qual que é o bem e o mal?
Tem mal você tomar cerveja? Não tem, você não vai para o inferno porque tomar cerveja. Só que se você discernir o bem e o mal, você não vai tomar porque você ama o teu irmão. Agora, a hora que você sentar num bar, e às vezes você vai estar evangelizando um cara lá, você vai precisar tomar cerveja para o cara entender que ele está livre na graça também. Porque se você não tomar, ele vai achar que você é mais um crentão lá. E qual que era o certo e qual que era o errado? Não tem certo e errado, tem discernimento. Qual é o discernimento? A justiça opera discernimento. Mas qual a justiça? A justiça que vem de Deus. A justiça do homem é a justiça própria. É tentar dizer, conheço o certo, conheço o errado. Vou fazer, não vou fazer. A justiça de Deus é, eu discerno a situação. Eu entendo o momento, eu entendo o que está acontecendo. E baseado no que eu entendo, eu tomo a melhor decisão para manifestar a plenitude, para manifestar amor, para manifestar vida. É isso que Jesus fez naquele sábado. Nós precisamos parar de nos alimentar dessa árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos começar a comer desse alimento chamado justiça de Deus. Isso é alimento sólido. Isso é algo que a gente come, digere e nos gera capacidade de não escolher entre o certo e o errado, mas de discernir o certo e o errado. Eu quero encerrar citando um exemplo na minha vida pessoal. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar 1 ano nos Estados Unidos porque eu entendi de Deus que era tempo de ir para lá para aprender algumas coisas. E eu fui fazer um estudo lá. Eu fui aprender como que um Bible College funcionava, como que uma escola bíblica nos Estados Unidos funcionava, como que era. E eu queria trazer esse conhecimento para fazer o que a gente tem hoje. E Deus tinha colocado no meu coração ficar 1 ano lá. Só que o ano que eu fui foi o ano da crise. Eu fui para lá, o dólar estava em torno de R$2 e pouquinho. Quando eu cheguei lá, poucos meses depois, já estava 4 e pouco. E o meu dinheiro estava no Brasil, ou seja, se eu tinha R$10 mil na minha conta, automaticamente virou R$2.500. É como se acontecesse isso. Ou seja, cara, foi assim, um baque, porque a gente não tinha como transferir tudo, o que ficou, perdeu o valor. A gente tinha um custo de $1.500 por mês para viver. A minha esposa ficou grávida, que não estava planejado. O bebê ia nascer lá. Só para entrar no hospital nos Estados Unidos você paga $5.000. Só assim, ó, você entrou na emergência lá, $5.000. Vem a continha. Eu sei porque um amigo meu teve um mal súbito lá, a ambulância buscou ele, levou ele para um atendimento lá, veio a cartinha de correspondência uns dias depois. Assim, ó, conta, $5.000. E ele não tinha nada. Ai, que droga, né? Se ainda tivesse sido atendido, né? Não tinha nada, né? Só passou mal, né? Que bom, $5.000, passear de ambulância, né? Mas eu estava lá e, cara, chegou um momento onde o dinheiro acabou, o recurso estava parando, não tinha mais, que lá não dá para trabalhar, como eu estava como estudante lá, você não pode trabalhar, então eu não trabalhava, só estudando e tal. Eu falei, cara, Deus, aí a gente nessas horas de crise que a gente vê o crentez surgindo dentro de nós, né? Aí eu já tinha me aprofundado na mensagem da graça, estudado 5 meses num Bible College só sobre graça e tal. Mas isso já era depois desse período, chegou lá, falei, Deus, o que está errado na minha vida? Falei, Deus, me diz o que é o certo, que eu vou fazer o que é o certo. Quando eu fiz essa declaração, mas na hora o Espírito Santo me lembrou de Moisés com o povo no Egito lá, e o povo falando assim, não, diz-nos o que é o certo, que a gente fala que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer. E daí na hora eu me lembrei, falei assim, não deu certo para eles, acho que não vai dar para mim também não. Aí deu ruim, né? Não vai dar certo. Aí eu falei assim, cara, Deus, não. Daí o Espírito Santo já veio, falou assim, ó, sabe o certo e errado? O certo e errado eu preguei naquela cruz há 2000 anos atrás. Ficou pendurado lá o certo e errado. E ele não sai mais de lá, não tem mais certo e errado. Agora existe propósito. Qual é o seu propósito? O Espírito Santo me perguntou. Eu falei, meu propósito é ficar aqui, né? Acabou a conversa. Tá bom, obrigado. Eu falei, cara, eu preciso caminhar naquilo que é a plenitude. Cara, a gente não podia ter coisas lá, a gente queria viver bem nos Estados Unidos, ter a casa cheia. Não, cara, a gente ia lá e comprava coisas de segunda mão.
E lá tem um negócio que chama Goodwill, que é tipo uma casa de boa vontade, assim, que as pessoas doam as coisas e eles revendem, tipo um bazarzão, assim. Cara, a gente ia lá e pagava barateza lá no liquidificador usado, numa coisa usada, tudo usado. Tipo, o colchão nosso a gente ganhou. E daí foi assim, ó, Deus deu a questão que a gente conseguiu lá um negócio que... na época tinha o Obamacare lá, que não sei quando já ouviram falar lá, que o Obama tinha feito o plano de saúde lá, o SUS dos Estados Unidos lá. E cara, nenhum estrangeiro pode fazer isso aí. Cara, Deus abriu a porta, a gente conseguiu fazer, meu filho nasceu lá, sem pagar nenhum centavo. Nós gastamos um centavo. Cara, deu tudo certo. As coisas aconteceram. Só que eu tive essa crise, falei, cara, me diz o que é o certo, Deus. O que eu tenho que fazer? Deus falou assim, não, você não tem que fazer nada, porque eu já fiz tudo. O que você precisa fazer é se relacionar comigo, é ter comunhão comigo, é buscar a plenitude, é manifestar a plenitude, é caminhar em propósito. Buscar o reino em primeiro lugar. E é isso que a gente vai fazer, é manifestar isso. Se a gente vai fazer isso, isso é justiça. E opere a justiça, ajude os que estão à sua volta, manifeste a graça, pregue a graça. E isso é o que eu preciso de você, é para isso que eu estou te chamando. Então a nossa justiça própria, ela só serve para nos colocar sobre um jugo de escravidão. Para nos tentar separar de quem Deus é. Mas Deus não pode ser separado. A partir de hoje, exclua do seu vocabulário a palavra secular. Não há nada secular sobre você. Como foi falado de manhã, você é um ser integral. Deus, ele habita em você, você está com Deus o tempo todo. Todas as coisas que você faz são santas. Paulo, quando ele lida com o povo, ele não fala assim, vocês que estão mais ou menos aí. Não, ele fala assim, independente de qualquer coisa, vocês são santos, justos, irrepreensíveis, porque essa é a visão de Deus a respeito de vocês. Independente do que vocês façam, é o que Ele determinou sobre vocês. E essa é a justiça de Deus. Essa é a base para entender que hoje nós não somos simplesmente parte de Deus, mas nós somos da família de Deus. Lembra que eu falei do casamento lá no começo? Eu quero encerrar mesmo, o pastor sempre encerra 2 vezes, com isso. O casamento, ele, como eu falei, ele não é uma tentativa da gente entender a Deus, mas é Deus se expressando através de nós. Então tudo que foge de uma visão familiar, quando você olha para Deus, provavelmente está errado o seu entendimento sobre Deus. Você já viu algum pai? Óbvio, existem os distúrbios, estamos falando de famílias normais, saudáveis. Um pai que espanca o seu filho, que põe o seu filho, arrebenta com ele porque ele encostou a mão e queimou no fogão. Se teu filho vai lá sem querer, queimou a mão no fogão, você encostou no fogão, nunca mais. É assim que faz? Não, você vai lá, cara, queimou a mão. Você vai falar, cara, não faça isso, pelo amor de Deus, não pode. Você vai falar, não, tal. E vai tratar a mão dele. Só que sabe como a gente vê Deus? Putz, cara, vi pornografia. Não, Deus. Não, Deus vai falar assim, cara, isso que está errado, não põe a mão aí. Tira a sua mão. Mas, cara, vamos tratar isso aqui. Essa é a visão que Deus tem de você. Só que você ficar esperando a pancada. Só que Deus, ele não vai dar pancada. Ele vai corrigir? Vai. Porque Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Só que correção, como que eu vou corrigir um filho que pôs a mão no fogo? Batendo nele? Agora, se um filho faz uma malcriação, talvez vai tomar uma varada lá. Só que você entende que a varada, ela não é um castigo para ele, de vou deixar no couro vivo. Não, é a varada para dar aquele susto, para dar aquela ardida, e ele saber, cara, não posso fazer isso. Deus, ele é bom o tempo todo. E essa é a visão que você tem que ter. A justiça de Deus, ela manifesta discernimento, para você não julgar certo e errado, mas para você discernir o certo e errado. Esse é o desafio que eu tenho para vocês. Certo? Então nós vamos para o nosso intervalo agora. Eu quero orar para a gente estar encerrando. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a gente carrega um privilégio. A gente carrega um entendimento, uma mentalidade nova. Nós somos completamente novos, como nós lemos aqui em Efésios.
Como você diz lá em Coríntios, eis que tudo novo se fez. Essa palavra fala de algo que nunca existiu. Nós somos completamente novos. Pai, que essa nova natureza possa reger as nossas atitudes, as nossas decisões. Pai, arranca toda a justiça própria de nós. Nós não queremos mais nos alimentar desse sistema. Nós não queremos mais comer desse fruto. Mas nós queremos comer da árvore da vida, que é Cristo. Nós queremos nos alimentar das palavras de vida que Ele tem. Nós queremos partilhar da justiça de Deus. E nós queremos chegar nesses momentos e não ficar tentando conhecer o certo e o errado, conhecer o bem e o mal, mas nós queremos discernir bem a todas as coisas. Que o Senhor fala lá em Coríntios que aqueles que são do Espírito são aqueles que discernem a tudo e não podem ser discernidos. As pessoas não vão conseguir entender as nossas decisões, mas nós vamos conseguir olhar além das circunstâncias e a gente vai conseguir decidir, discernir sobre a nossa vida, baseado na tua justiça. Eu libero essa palavra sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.